E aí, pessoal, vamos conversar essa live de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui a respeito, né, dos cancelamentos que ocorreram. Teve mudança também ontem, né? Fechamento do CASV, do Centro de Atendimento de Recife. Então mudou o procedimento em Recife, quem tá agendado em Recife. Então vou falar sobre isso. Vou falar sobre os meus NIEs aprovados, os meus National Interest Exception, todos aprovados, que foram aprovados, né? E, bom, vou falar um pouquinho de como que tá a situação hoje, né? Pode começar então, gente, vamos lá? Já tem bastante gente aí. Tudo bem, pessoal? Tá tudo bom? Então, bom, primeira coisa que eu quero falar pra vocês, né? Eu não sei se quem acompanha aí a gente, né? O pessoal que tá aí aguardando um momento, né? Do consulado reabrir para fazer suas entrevistas. O que acontece? Ontem, dia 14 de setembro, né? Aconteceu o fechamento definitivo do Centro de Atendimentos do Consulado Americano em Recife. O que significa isso? Significa que o centro de atendimentos, que é aquele escritório onde você vai primeiro, coleta biometria, né, tira fotografia digitalizada, para depois fazer entrevista no consulado, ele não vai existir mais em Recife. Então, aquelas pessoas que estavam agendadas em dois momentos, que eram um no centro de atendimentos e um no consulado, então, o centro de atendimentos não vai existir mais, tá? Então, você está agendado somente no CASV, no consulado. No consulado vai ser feito todo o procedimento de coleta de biometria. Normalmente, quando acontece isso, nesses consulados você precisa levar uma fotografia impressa, tá? Porque eles coletam a biometria, né, dos seus dedos, tudo direitinho, mas a fotografia digitalizada, os consulados que não tem centro de atendimentos igual de Porto Alegre, e agora vai ser o de Recife, é necessário levar uma fotografia 5x5 com fundo branco ou 5x7, né? Porque é a mesma coisa, ok? Entenderam então? Então quem recebeu e-mail falando sobre isso, cuidado para não confundir e achar que é um e-mail de confirmação da entrevista, que ela não vai ser cancelada. Porque ainda pode... Entrevista não, né? Porque todos os casos que tinham entrevista de outubro já foram cancelados. Os casos que tinham entrevista, tá? Agora, os casos que não têm entrevista, isentos de entrevista, ainda não foram todos cancelados, tá? Hoje eu recebi ainda casos sem cancelamento. Então, hoje eu recebi 2 e-mails de Recife avisando, né, dessa alteração do centro de atendimentos e avisando que teria que fazer entrega no consulado direto e tal, nananana, explicando tudo direitinho e não cancelando ainda porque era isenção de entrevista. Mas fiquem de olho, viu, gente? Fica de olho. Porque tudo indica que mesmo os casos com isenção de entrevista serão cancelados, tá bom? Muitos já foram, dos consulados dos outros consulados. Agora, do consulado de Recife, eu acho que ainda tá demorando por causa disso. Eles estão organizando, né, a logística lá por causa da mudança, tá? É importante todo mundo estar atento a isso. Bom, gente, isso é o que tá acontecendo, né? O que a gente tem aí, por enquanto, cancelamento. Mas os agendamentos continuam, né? A gente forte e com fé, né? Que vai reabrir aí as coisas em breve, que a retomada do consulado não vai demorar. Eu também acho que muita gente acompanhou aí, né, gente? O nosso nível de risco que caiu, né? Um ponto. Então, assim... O que é muito bom, Brasil também está fazendo o seu papel, o que vai nos ajudar, né, aí a tentar convencer, né, o governo americano
de reabrir as fronteiras, de flexibilizar as fronteiras pra gente, né? Para que a gente possa entrar sem a quarentena. E se há uma flexibilização, é muito provável que também há um retorno, uma retomada na emissão de vistos, né? Porque não justifica reabrir a fronteira, ou seja, flexibilizar a fronteira e não abrir os consulados para emitir os vistos para as pessoas poderem entrar, né? Então é bem provável que isso aconteça também. Em breve, né? Já que outubro tá desse jeito, a gente tem aí, né, a esperança para novembro, né? Porque era uma coisa já meio falada lá atrás, já era uma coisa até meio falada que seria novembro, tá? Eu acho que é por causa da previsão de pessoas vacinadas, né? No número de pessoas vacinadas no Brasil, uma série de fatores, tá? Bom, eu vi que o pessoal começou a perguntar um tanto de coisa aqui. Gente, quero falar outra coisa que eu acho interessante. É o seguinte: pedido do National Interest Exception, né? Que é aquela exceção de interesse nacional. Pra quem, é casado com americano, mas tem visto B1B2, tem uma série de fatores, tem uma série de casos que encaixa para quem é pai ou mãe de norte-americano menor de 18 anos e que tem visto B1B2 e que precisa renovar o visto. A gente pode pedir também uma exceção para essas pessoas, né? Um atendimento urgente no consulado. Oi, Ricardo, obrigada aí, viu, pelo elogio. A melhor empresa, olha, gente, isso é muito bom, né, da gente escutar, da gente ver. Tem vários casos que a gente pode ajudar e que o momento permite. Só que eu não tenho como chegar aqui e listar todos eles, porque são muitos. Então, se você acha que o seu pode ser um deles, entre em contato com o Mundial Vistos e a gente vai te explicar se é ou não, né? Olha só, não sei quantos, mas assim, eu tenho pedido em torno de 10, 12 pedidos de National Interest Exception, mais ou menos diariamente. É uma demanda muito grande, os consulados estão lotados, eu acredito, sabe? Para responder com relação a esses pedidos. E eles estão demorando um pouco mais mesmo para responder. Antes eles estavam respondendo mais rápido, agora começou a demorar. Tem pedido que eu mandei questionário dia 26 de agosto até hoje, né? Já tá completando 13, 14 dias úteis e ainda não respondeu. Mas tá dentro do prazo, porque a demanda tá muito grande, né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência aí, mas eles vão responder, né? Se não responder até sexta-feira dessa semana aí, eu já vou começar a cobrar todos. Tem uns que eu já até cobrei, mas vamos ter um pouquinho de paciência pra gente, né, conseguir ter sucesso aí. Então eu falo com vocês, gente, praticamente todos os pedidos de NIE, né? NIE feitos para os vistos de categoria L, especialmente, foram aprovados. Então, assim, eu acho que é uma boa hora, tá? Agora, é lógico, tem outras categorias de visto que são vistos de trabalho também, né? Outras subcategorias, tipo O, P, H, existem várias. O que acontece? A gente precisa conversar, a gente precisa bater um papo, porque é claro que eu preciso entender qual que é a função, qual que é o segmento da empresa que você trabalha, né? Que você foi contratado, pra gente entender se realmente vale a pena. Mas posso ser bem sincera, no fundo, vale a pena pedir para todos os casos. Porque o não vai continuar aí, você parado na esperança. A aplicação do pedido, da exceção, eles vão fazer uma avaliação. Pode ser que eles respondam, não, você não é elegível. Mas pode ser que eles respondam, olha, a gente vai avaliar direitinho, criteriosamente, porque sim, você tem uma documentação.
entendeu? Favorável. Então, gente, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Sempre vale a pena, tá? Não há prejuízo nenhum se ele é negado, se ele não é aprovado, a pessoa continua com o agendamento que ela tem, pro dia que ela tem, ele não perde aquele agendamento. E aí a gente tem mais uma carta na manga. Vamos tentar adiantar então, de acordo com a disponibilidade, né, das vagas normalmente no sistema e por aí vai. A gente não pode desistir, né? Eu vou te contar, gente, um tanto de gente de visto H2A, que eu acho que esse ano foi-se por causa do período sazonal. Então, eu acho que esse pessoal tem que se programar para a próxima temporada, talvez, né? O visto para colheita, porque eu acho que a colheita é só, eu não lembro se é até outubro, novembro, né? Então, assim, é difícil, a situação tá difícil, né? Mas a gente tá vencendo, né, gente? A gente já tá no final. Vamos continuar que a gente vai chegar. A gente vai ficar firme e vai ficar mais forte do que a gente começou, né, nesse negócio. Bom, então é o seguinte. Eu incentivo, sim, muito mais do que ir fazer fora do Brasil. Apesar de eu ter agendado muita gente fora do Brasil, tá? Amanhã a gente tem cliente fazendo fora do Brasil, ó, dia 16, dia 17. Semana que vem a gente tem gente também fazendo fora do Brasil, em Bahamas. Então, assim, eu ainda vou ter muito feedback para trazer para vocês. Mas, assim, o ideal seria aplicar aqui no Brasil. Até porque hoje, se a gente entrar no sistema para agendar em qualquer outro lugar, os agendamentos estão pro ano que vem, também tá distante, não tem nada para semana que vem, para daqui 2 semanas, né? Então, não adianta mais. Esse pessoal que tá indo agora já tá com agendamento, ó, já tá com agendamento já há um tempo atrás, já confirmado, né? Alguns meses. Mas vamos lá. Eu vou responder umas questões aqui. Lógico que tudo que eu tô falando aqui, né, dá uma luz assim na cabecinha de alguém que tá vendo aí, que precisa, né, fazer um visto para um compromisso, para alguma coisa. Então, gente, quer saber mais? Tem que entrar em contato para falar do seu caso, do seu momento, da sua necessidade. Para quê? Pra gente entender. E na hora que eu entender direitinho qual que é a sua real necessidade, aí talvez eu consiga te ajudar melhor, entendeu? Te dar sei lá, né, uma assessoria assim, mais clara para sua situação, tá? A nossa loja online é facílimo acesso a ela, é só ir lá, se você contratar por ela, a assessoria, vai chegar, se for NI, vai chegar até a mim, que a gente já combinou que todas as exceções quem vai aplicar sou eu, tá? Então, se for uma exceção de interesse nacional, vai chegar até a mim. E se for qualquer outro serviço, vai entrar um consultor em contato com você, te esclarecer, te ajudar, né? Para que sua situação seja resolvida, tá bom? Então, vamos lá, eu vou responder alguns questionamentos, tá? Pra gente, lógico que o questionamento de uns é sempre a dúvida dos outros também, né? Pode ser. Então, vamos começar aí pra dar uma esclarecida na galera hoje, tá bom? A Karina Mani está aqui, ó. Minha renovação em São Paulo é 1º de outubro. Ainda não foi cancelado. Então, renovações é o que eu falei pra vocês. Sexta-feira, hoje é quarta. Sexta-feira, de tarde, nós começamos a receber os cancelamentos das entrevistas. Entrevistas, todos cancelados. Todos os casos que obrigatoriamente exigiam entrevista foram cancelados. Só que os casos sem entrevista, que é isento de entrevista, que no caso é renovação, menor de 14 anos, maior de 80 anos, alguns casos ainda não foram cancelados. Eu tive uns casos que foram, que eu até assustei, falei, gente, mas por que dessa pessoa foi e ela é uma renovação e dessa não foi, né? Esse processo não foi. Mas eu também não sei explicar por quê, tá? Mas enfim. Que bom, a sua ainda não foi cancelada e ela é de 1º de outubro, faltam só 15 dias, né? Ai, gente, a última cancelamento de renovação, ele aconteceu dia 26, faltando menos de uma semana pro outro mês. Ou seja, dia 26 pro mês seguinte, né, que seria setembro, faltavam 5 dias e houveram os cancelamentos dia 26. Entendeu? Então, assim,
tem que acompanhar, né? A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Meu sonho era tudo acontecer. Meu sonho. Ai, gente, eu tô pedindo tanto a Deus que aconteça uma retomada, pelo menos das renovações, porque isso vai afogar um pouco, entendeu? A demanda é muito grande, a demanda é gigantesca. E isso me preocupa, porque será que eles vão dar conta, né? A Nath Rodrigues, tá aqui, ó. Já abriu pro Rio? Então, Nath, ainda... Bom, o consulado tá aberto. Se ele não tá nesse momento, é porque não tem vaga. Eu acho que pra entrevista tá fechado. Mas pra renovação, acho que tem umas vagas, sim, pro final do ano. Mas tem. E, inclusive, né, dinâmico. Então, a agenda abre, fecha. O que eu aconselho é, qual que é a sua situação? Eu ainda não sei, mas independente de qual seja, corre lá e garante o seu processo, né? Agenda, faz o processo, deixa tudo prontinho, aguardando só chegar a data. Pra garantir sua data, viu? A Má Pedrosa tá aí, a Má, né, conversa com você direto. Vamos lá. Então, gente, falar sobre o J1. Ô, gente, o J1, o acadêmico, ele entra na mesma regra dos vistos de estudos, do FM. Mas os outros que envolvem trabalho, né? Trainee, trabalho de férias, work and travel, au pair. Esses casos, para serem elegíveis agora para o visto, tem que ser elegível para um NIE. E aí, esses casos especialmente de intercambistas, né? De programa de intercâmbio, eles são pré-determinados pela proclamação, viu? Então, se alguém quiser saber, a gente pode ceder o link, mas é no link, é no site no site, né, do governo americano, que é o site oficial, mas é um birô de assuntos consulares. Lá tem tudo a respeito de assuntos consulares, de visto e tudo mais, tá? Então lá tem uma sala só de news, só de informações novas relacionadas a vistos, tá? E lá a gente encontra todas as informações sobre as proclamações, né, sobre as regras, enfim. A Eli Lima tá falando aqui, ó. A Eli não, ou Eli, né, desculpa. Meu agendamento está para 1º de novembro, renovação de turismo. Será que vai? Mega na dúvida se eu tenho que reagendar ou não. Posso dar uma dica? Eu não reagendaria agora, não. Eu esperaria. Olha, vou falar com vocês. Eu tenho agendamento meu, do meu marido, de renovação para dia 6 de janeiro. E eu tenho também a renovação da minha filha. Eu não lembro se ela tá em novembro ou em dezembro. Eu acho que é em novembro. Eu não vou reagendar ninguém. E eu tô nessa, igual a todo mundo. E é o seguinte, nós vamos conseguir. E se cancelar, nós vamos reagendar. E se a gente tiver que reagendar, a gente vai lá monitorar uma vaguinha, uma desistência, alguma coisa para tentar melhorar a data. Entendeu? Não pode desistir antes. Imagina você desiste e realmente volta. Ixi, aí você vai chorar. Aí vai chorar com força. Então, eu sou da opinião que a gente não deve sofrer antes da hora, não. Entendeu? A gente deve sofrer depois que acontecer. Antes da hora, não. Né? É aquilo, né? A gente tem que arrepender do que a gente fez, não do que a gente deixou de fazer, né? Então, se você tiver que fazer, você faz, né? E eu vou esperar. A Roberta tá falando aqui, ó. Boa noite. Minha renovação de outubro de turismo não foi cancelada. Então, é renovação. É o que eu acabei de falar. Gente, renovação tá segurando as pontas ainda. Mas todos os meses foram assim. As renovações, elas sempre são canceladas depois. Então, eu só peço a quem? Bom, quem é nosso cliente na Mundial Vistos, a gente tá monitorando. Se cancelar, a gente corre lá e reagenda. Se não, a gente tá recebendo a documentação toda a partir da, mais ou menos dia 22, 23, semana que vem, né? A gente vai ligar pra todo mundo, assim, manda, porque a gente vai começar a preparar a execução do serviço. Se Deus quiser, gente, nossa, eu tenho tanta esperança, vocês não têm noção. Mas vamos lá.
O Alisson tá falando o seguinte: fala sobre o J1 do Summer Work and Travel. É esse que eu acabei de fazer. Tá lá. Ele é um visto de trabalho, né? É um programa para um trabalho temporário, de férias e tudo mais. É o que eu falei. Ele ainda não tá sendo tratado como exceção, né? E também não sei se será. Por quê? Qual que é o segmento da empresa, né? Ela tá envolvida em quê, sabe? E para ser uma exceção, ela tem que estar envolvida em algumas coisas que são determinadas, né? Em algum segmento que é determinado como de grande importância para o governo americano. E por isso se torna uma exceção de interesse nacional, entendeu? Então, assim, eu preciso saber a empresa, qual que é a sua função, se é uma função mais executiva, você, né, tá mais na área de gestão, ou se você tá em outra área, qual. Então, a gente precisa conversar, tá bom? Se você quiser conversar, Alisson, fica à vontade. Fernandinha Passos. Oi, Bia, uma notícia boa essa, hein? Pois é, menina, eu tô tentando aqui, né, a gente tá... Hoje eu li, saiu 3 notícias novas no Bureau de Assuntos Consulares, mas nada interessante assim não, sabe? Na verdade, o governo querendo se retratar com relação a algumas coisas que envolvem vistos de imigrantes, mas eu acho que tem muito mais a ver com os processamentos lá nos Estados Unidos, no USCIS, questões de prioridade ou não, né? Do que aqui nos consulados. Então, agora, lá diz o seguinte, com relação ao visto FMJ acadêmico, olha que interessante, que o Estado tá dando autoridade para os oficiais consulares, caso quiserem isentar aquele requerente da entrevista, eles podem, né? E eles podem isentar com base ali na aplicação ou em alguma coisa. Agora, eu acho difícil isso acontecer no Brasil, né? Mas, enfim. Eu tô falando assim, é uma autonomia que está sendo dada, né? Para os oficiais consulares. Vamos lá. A Chanca. O meu tem entrevista dos meus filhos e não foi cancelada ainda em Recife. Pois olha que loucura, ela tá falando, o seu tem entrevista? Mas aqui, desculpa, Recife é um caso à parte, é o que eu falei. Como ontem haveria o fechamento, né, do centro de atendimento, eu acho que algumas coisas em Recife atrasam um pouco, tá? Mas, gente, aqui, sexta-feira, foram dezenas de cancelamentos. Entendeu? E na hora que começa a cancelar, não sei se é porque a gente tem muito processo em andamento, né? A gente fala, ih, cancelou tudo, né? Vai igual uma... Mas é claro que, assim, o sistema ele não cancela tudo de uma vez automaticamente, né? Porque são diferentes. Lembra quando você responde aquelas perguntas? Deve ter a ver com aquilo ali, né? Eu não sei qual que é a sistêmica para os consulados ir fazendo os cancelamentos. Então, gente, quem sabe, né? Alguma coisa ainda vai acontecer em outubro, né? Vamos esperar mais um pouquinho. Tem gente falando realmente que não teve cancelamento, mas de entrevista, porque os meus de entrevista eu acho que todos. Inclusive eu já agendei. É porque eu não tinha tanto, sabia? Não pra agora. Mas os que eu tinha cancelou. E como eu tô em Minas, né, a gente tem muito pouca demanda para o consulado de Recife especialmente, né? Apesar de a gente tem uma Mundial Vistos em Recife, uma unidade física. Amanhã eu vou até conversar com a Carol sobre isso, para ver se ela teve muito cancelamento ou em Recife não teve cancelamento. Não sei, vamos tentar descobrir, né? A Jéssica tá falando aqui, posso tirar só o meu visto e depois do meu marido tirar o dele? Ou é mais fácil os dois juntos? Depende da sua necessidade, da sua vontade, da sua programação de viagem, né? Se primeiro é uma viagem você sozinha e ele não vai agora, talvez seja prudente por causa do gasto, custo, não sei. Agora, se é uma viagem que vocês planejam fazer juntos,
talvez seja melhor fazer em casal, né? Uma entrevista, tá bom? Porque um fortalece o outro, né? Afinal de contas, um casal, o que acontece? O ganho, né? O meio de subsistência é a soma dos dois, querendo ou não, né? É uma coisa assim que envolve o casal, tá? J1 para au pair, alguma novidade? Nossa, ainda não. Gente, nada. É o que eu falei, os J1 de trabalho, que é Work and Travel, au pair, esses programas de trainee, de trabalho de férias e tudo. Nada novo ainda, gente. Nossa, eu não vejo a hora. Boa noite, Consulado do Rio voltou? Ainda não, gente. Consulado não voltou. Aqui, ó. Regina, desculpa. O meu em Recife não foi cancelado, torcendo muito. Pois é, gente, os que estão em Recife especialmente, eu acho que tá um pouco diferente. Mas eu acho que tá um pouco diferente os de Recife, porque os meus também de Recife não cancelou, apesar de eu ter menos. Mas por quê? Eu acredito que foi por causa de ontem, da mudança do CASV, né? Porque eles precisam organizar o sistema, né, mandar e-mail para todo mundo referente à mudança, de como que vai ser daqui para frente, instruindo e tudo mais. E depois, né, cuidar dessa questão. Bom, a Jéssica tá aqui, ó. Para visto de trabalho, ainda tem pro ano que vem? Visto de trabalho tem agendamento pro ano que vem. Viu, gente? E tem pro começo do ano que vem. Começo sim, não começo, mas tem sim, tem pro ano que vem. Dependendo do consulado, tem em fevereiro, né, março, depende da sua disponibilidade. Helena, renovação de São Paulo não foi cancelado? Aqui, alguns foram. Ah, não, desculpa, renovação. Renovação ainda não, renovação não. As entrevistas sim, mas renovação não. Renovação ainda deve acontecer aí alguma coisa esta semana, até sexta-feira ou semana que vem, tá? Camacho Nicole. Bia, você acha que a alteração de ontem nas regras do visto de estudante, isentando alguns casos, eles podem voltar a emitir vistos de trabalho? Não sei. O que acontece? Tá tão louco isso. Eu não consigo mais, assim, só porque eu já chutei tanto, vocês já perceberam tanto que eu errei, né? O que acontece? No começo do ano, eles disseram, olha, a retomada será em fases, né? Então, a primeira fase vai ser essa, porque teve uma reunião, e para os Estados Unidos o estudante é muito importante, porque por isso. Então, primeiro serão os estudantes. E os vistos J1 até os acadêmicos, demorou ainda 1 mês e meio, 2, para eles falarem alguma coisa. Aí vieram os J1 acadêmicos, que envolvem professores, pesquisadores, estudantes, enfim. Ok, entrou aí no mesmo bolo praticamente, né? E aí, isso aconteceu, gente, em meados de maio. Vocês lembram disso? Então, olha só, junho, julho, agosto, a gente tem setembro, meados de setembro, ou seja, 4 meses depois. E até hoje, os de trabalho não entraram em vigor. E assim, no meu ponto de vista, eu que tô aplicando os NIEs, a gente começa a perceber o nível da galera de trabalho. E aqui, Estados Unidos está perdendo muito com essa decisão, entendeu? Então, assim, no meu ponto de vista, eu falo, gente, esse povo não pode, né, ficar fora esse tempão. Porque, inclusive, para retomada, né, da economia, do crescimento mesmo e tal, faz diferença. Muita gente voltada para a área executiva, muita gente voltada, sabe, para uma área de infraestrutura crítica mesmo, de coisa assim, bombástica, que faz diferença, que é um funcionário único, que é peça-chave. Então, eu fico pensando, meu Deus, como que o governo ainda não retomou o processamento desses vistos de trabalho? Tipo, isso não entra na minha cabeça. Então, por isso que eu tô falando, no meu ponto de vista, já tinha que ter retomado. Os vistos de trabalho são muito importantes para as companhias, né?
Até porque se eles contrataram uma pessoa fora, é porque eles não encontraram a pessoa com aquelas características dentro, né, dos Estados Unidos. Vocês concordam comigo? Então, né, mas é isso aí. Eu acredito que eles vão, sim, os vistos de trabalho, eles não demoram a ser processados. Mas a gente ainda não tem nada oficial. Mas, gente, a qualquer momento essa notícia vai vir. Entendeu? Isso é a qualquer momento. E eu acho que ela não vai demorar. Esse pessoal do consulado bem podia ter trabalhado home office para agilizar quem não precisa de entrevista, né? Pois é. Quem não precisa de entrevista é uma coisa mais sistêmica, né? É pegar o processo, verificar, ver se não tem nada que desabone, né? Que no período que a pessoa estava com visto. E aprovar a emissão do novo visto, gente, isso ia ter... Nossa, isso ia ter sido maravilhoso. Por quê? Não teria o problema que nós temos hoje, né? Essa demanda reprimida gigantesca. Porque aqui eu ainda acho que a gente vai ter surpresa, assim, de coisa demais, sabe? Eles não vão dar conta, eu não sei como que vai ser. Vai ter que ser uma operação no tirão, mas assim, é meio que humanamente impossível, né, gente? Eu não sei nem o que dizer. Eu fico muito preocupada, sinceramente, porque eu trabalho com isso há 20 anos, né? A gente que trabalha exatamente com isso. A gente já teve outros momentos que a gente viu também um período, né, de mais processamento de visto, de uma demanda maior, e que aconteceu também uns atrasos, ficar mais distante a agenda e tudo mais, mas nunca chegou nem próximo disso que está acontecendo hoje. E eu fico muito preocupada porque é o nosso business, né? Então, eu que fundei a empresa, então é o nosso business. Então isso me preocupa muito. Mas enfim, vamos seguir, né? Juscelia Andrade, com visto ETA, tá, autorização para o Canadá, é possível entrar no Canadá com a Coronavac e fazer quarentena? Então, ô Juscelia, isso aí tá escrito no site de imigração, no site do Canadá, IMM do governo canadense. Olha só. Eu sei que quem tomou Coronavac tá entrando, porque eu tenho uma amiga que é médica, tomou 2 doses de Coronavac e foi pra lá semana passada com o ETA, entendeu? Só que ela tem um filho residente, mas isso não interessa, né? Ela entrou nos Estados Unidos logo após a reabertura da fronteira, né? Que foi publicado dia 7 de setembro, com a vacina Coronavac. Só que eu tenho certeza, ela conversou comigo, nós conversamos a respeito disso, que parece que ela teve que fazer uma quarenteninha antes, tipo assim, um período, não sei exatamente quantos dias, mas ela ficou em Toronto, na capital, né, o voo dela foi direto pra lá, ela ficou em um hotel, não sei se foi determinado pelo governo, ou se foi ela que pagou, ou o governo que escolheu, também não perguntei, eu encontrei com ela, a gente conversou muito rápido, mas ela disse que ficaria lá por um período curto, faria o exame, eu não sei se era 4 dias, 3 dias, faria o exame de novo, né, porque você faz de novo, e se o exame realmente der negativo, aí sim você está liberada, e ela seria liberada para seguir para o destino dela, que é uma cidade no interior. Então, eu entendo que você pode entrar? Pode, mas tem uma regra específica para você, tá? Então, essa regra específica tem que verificar exatamente para ver se ela te atende, porque é uma quarentena, sim, é uma quarentena. Eu não sei se são 4 dias, por quê? Eu acho que é para ter certeza, porque você faz o PCR e embarca, né? E aí você faz um voo longo e chega nos Estados Unidos. E aí eles te colocam de quarentena 3 a 4 dias. Se você não tiver sintoma nenhum e fizer um outro PCR negativo, isso significa que você não está realmente contagiado. Aí eles permitem que você siga caminho, entendeu? É uma coisa assim, é bem organizado. Vale a pena olhar direitinho. Quem vai saber disso certinho é a companhia aérea, porque a companhia aérea, ela tem a responsabilidade de transportar o passageiro. Para transportar o passageiro ele tem que estar cumprindo a regra, certo?
Então, qual que é a regra? A companhia aérea, ela tá muito mais assim, à frente dessas regras do que a gente mesmo, porque o nosso negócio é visto, né? Visto, seguro, obrigatoriedade e tal, para entrar no país. Mas a companhia aérea tá cheia de regra nova, então todo dia tem uma novidade, todo dia eles estão sendo atualizados. Então é legal saber disso diretamente com a companhia aérea. Essa regra de quantos dias exatamente, quem que paga, quem que escolhe, onde que vai ser a quarentena, se tem obrigatoriedade de ser, né, tipo assim, em Toronto, ou se pode ser em outro estado, enfim, vocês têm que verificar isso, tá bom? A Ana Clara tá dizendo aqui, ó, precisa ir no consulado novamente para emitir o visto novamente? Ó, renovações, né, dependendo do caso, realmente a pessoa está isenta de entrevista. Se é uma renovação, que a pessoa fez o primeiro visto com mais de 14 anos, né, coletou biometria e tudo mais, ela está totalmente elegível para isenção de entrevista. Existem outros casos que não, que tem que fazer entrevista. Mas, da mesma forma que hoje publicaram que o oficial consular, ele vai ter, né, a partir de ontem, tá, a publicação, a autonomia para dispensar a pessoa da entrevista, provavelmente também deve ter para isso aí. Porque, gente, eles vão precisar fazer alguma coisa, né? Pra fila andar, vamos falar assim. Eles vão precisar fazer alguma coisa pra fila andar mais rápido. Então a gente não sabe exatamente o que vai ser, mas parece que tá se criando algumas regrinhas novas aí, algumas coisas que, se bobear, vai ser melhor, né? Vai ser melhor assim, vai facilitar para o negócio andar mais rápido. Bom, a Jéssica Francine tá falando aqui, ó. Eles mandam enviar a solicitação 30 dias antes e fica nessa demora, deveriam dar mais dias. Ah, tá. Você tá falando com relação ao pedido do NIR, né? Da exceção de interesse nacional. Exatamente, gente. Olha só, todos os pedidos que tem a pergunta, né? Quando eles vão avaliar qual que é a sua pretensão de viagem. Se ela não é dentro dos próximos 30 dias, eles pedem para reenviar quando completar os 30 dias, que é no máximo 30 dias antes da pretensão, tá? De embarque. É exatamente isso. Mas realmente está demorando, eu concordo com você. Por quê? A demanda deve estar muito grande, né? A partir do momento que eles cancelaram todos os casos, né, de entrevista aí nos consulados nesse próximo mês, até dia 31, o que aconteceu? Desesperou a galera. Todo mundo, nossa, então agora minha única saída é a exceção, vou tentar a exceção, porque eu sei que em outubro eu tinha um tanto de casos de visto L agendado. Visto L, visto H, visto J. Aí essa galera toda que aconteceu ficou desesperada. Agora todo mundo quer tentar, assim, uma exceção, né? Então o que acontece? A demanda aumenta. Por isso que, assim, não sei até que ponto que essa administração dessa, né, dessa logística aí tá muito boa, não. Do meu ponto de vista tá muito bom, não, mas não sou eu que mando, né, gente? Eu só obedeço. Então vamos. Vitorino Dorival. Oi. Pela sua experiência, acha que abre fronteira nos Estados Unidos? Ô, gente, olha, novembro eu acho que existe grande chance de abrir. Até porque as coisas só estão diminuindo, né? Se esse mês a gente caiu aí na escala de risco, pode ser que até o final desse mês a gente caia mais. E aí, no outro mês, que é outubro, a gente fique lindo, maravilhoso. E aí que, né, o país seja avaliado como um país perfeito para entrar e para sair, e brasileiro também, um ótimo turista para visitar outros países, quem sabe? Eu acredito nisso. Só você fazer a sua parte aí, porque eu tô fazendo a minha. Né? Se todo mundo fizer a parte, eu acho que as coisas só vão melhorar sim. E aí corre, acho que assim, grande risco de novembro a gente voltar ao normal aí. Pra poder passar férias, né, de final de ano, passeando no exterior. Tá? Inclusive nos Estados Unidos, né? Bom, vamos lá. Maria Tereza. Para quando está está conseguindo agendar o visto americano de turismo? Então, gente, hoje o agendamento, hoje eu não fiz nem a publicação, né? Amanhã eu vou colocar no Stories pra vocês. O agendamento, ele tá pro segundo semestre de 2022. Então, né, o pessoal tem que saber que as renovações estão bem pro finalzinho do ano
E as entrevistas estão, tipo, pra setembro, acho que tem vaga em setembro, outubro, novembro e dezembro, por aí, tá? Mas também tá no final do ano, né, gente? Tá tudo pro final do ano, a verdade é essa. O Emerson tá falando aqui, Bia, quais foram as funções de trabalho, positions, que você conseguiu NIE aprovado? Várias. Especialistas, executivos, não executivos, gente que executa mesmo. Então, assim, várias. Entendeu? Tem que ver como que tá o organograma, o que que você faz, o que é o segmento da empresa, onde que ela tá envolvida. Porque são vários pontos que são avaliados. E aí eles juntam os pontos e falam, bom, isso aqui realmente é necessário, vou aprovar, né? Giedre Bueno, visto venceu agora em agosto de 2021, a regra de renovação é 1 ano? Não, gente, foi estendida, viu? Isso aí tá lá no nosso blog. Quem quiser mais informações sobre essas coisas, tem lá no blog, tá? Da Mundial Vistos, sobre a extensão, né, de prazo para renovação de visto, extensão de validade de taxa consular, enfim, lá tem todas as informações. Karina Manes, sou casada com cidadão americano, provavelmente, então, sou uma exceção? Sim, se você é casada com cidadão americano, casada, tem visto B1, B2 e seu visto venceu, você quer renovar, aqui, pode me procurar. Aqui, fiz vários vistos nessa situação, viu, Karina? Já te aviso que se você é casada, você já é tratada como uma exceção, tá bom? Ana Clara, pra quem o passaporte... Na realidade, aqui, ó, eu vou voltar na Karina aqui. Sabe por quê, Karina? Você nem é exceção de interesse nacional. Você é um caso que eles tratam como urgência para renovar o visto. E na hora do embarque, você não precisa de um NIE. Porque se você é casada com um norte-americano, você é isenta da exceção. Você entendeu? Você é isenta da proclamação. Não da exceção, falei a palavra errada. Então, se você é isenta da proclamação, você não entra nela. Você pode viajar com seu marido tranquila, só levar a sua certidão de casamento para provar. Tá bom? Só que se precisa renovar ou fazer o visto, aí entra aí o pedido, né? Tem que me procurar. A Ana Clara, para quem o passaporte venceu e o visto não, precisa renovar tudo? Não, só o passaporte, tá? O visto, se ele tá válido, pode deixar ele quietinho aí e embarcar, né? Logo aí que as fronteiras forem flexibilizadas para vocês irem passear. A Ju tá aí, né, Ju? Adoro você. Vejo você em todas as lives me assistindo. Obrigada pelo prestígio. Você tá me ajudando, né? Ana Clara, não precisa, somente passaporte. É isso aí. Ô, gente, vocês me ajudam tanto. Adoro vocês respondendo assim, interagindo entre si. A gente tá criando uma comunidade super legal. A Maria Raquel tá falando aqui, ó. Tomara que abra em novembro. Eu também tô na torcida. Tomara. Alan, Bia, como está em Recife em questão do encerramento do CASV? Então, esse foi o primeiro assunto que eu falei hoje na live, tá, gente? Eu não vou repetir, não, porque o pessoal já escutou. Mas, Alan, se você não escutou, essa live fica gravada aqui. Ela também vai, a gente baixa ela no canal do YouTube da Mundial Vistos. E aí vocês conseguem ver todas as informações, tá? Porque o Centro de Atendimento de Recife fechou ontem, viu? Maria Raquel, vamos lá. Se eles cancelarem em novembro, eles abrem novas vagas para dezembro em diante ou tem que esperar alguém cancelar para aproveitar vaga? Então, Maria, é o seguinte. Quando eles cancelam, né? O normal hoje tá sendo o quê? Sei lá pro final da fila, para as vagas que tem disponíveis, que são lá no final mesmo, lá no final do ano que vem. Mas, uma vez ou outra, acontece a disponibilidade de mais vagas, entendeu? Eu não sei se eles reorganizam tudo e liberam um pouquinho de vaga, sabe? Poucas vagas, mas antes. E aí, a gente, como monitora o sistema inteiro, a gente consegue adiantar, tá? Por causa do monitoramento, porque aqui, gente, é uma coisa absurda. A vaga sai, aparece lá, uma semana, tipo em fevereiro, com vaga. Aqui, sei lá, em 2 minutos, as vagas somem. Somem. Parece que é uma mágica. É uma coisa muito louca.
Ai, ai, muito engraçado. Mas vamos lá. Boa noite. Estou agendado para 1º de outubro em Porto Alegre para renovação. Ainda não foi cancelado, é isso mesmo. Quem é renovação, gente, ainda não foi cancelado. Então fiquem de olho aí, né, para não perder aí alguma informação importante. O André tá falando o seguinte. Boa noite, Bia. Boa noite, André. Shine Day. Que isso aqui? Ah, Clean Service Use. Ah, é um serviço. Ah, é alguém dos Estados Unidos. Parece que é uma empresa. Sabe a ironia? Não que eu tenha nada contra, mas os consulados estão fechados para vistos de turismo, mas as fronteiras estão recebendo famílias em grandes quantidades. Sim, verdade. O que acontece? As fronteiras, elas não estão fechadas, né? As fronteiras estão com restrições. Então, tem muita gente que tem um visto B1, B2 válido, né? Então, se essas pessoas, essas famílias, elas passam por um outro país e fica por lá o período da quarentena, que são os 14 dias, elas podem entrar nos Estados Unidos normalmente, né? Então, não é que as fronteiras estão fechadas, as fronteiras estão restritas somente. É porque a gente tem mania de falar fronteira tá fechada por causa da dificuldade de ir direto, né? E essa dificuldade não é só para o brasileiro, são para 33 países diferentes, vocês sabiam disso? Então, com certeza, os Estados Unidos está recebendo gente, está recebendo muita gente, mas o pessoal tá todo mundo tendo que cumprir a regra, né? Então a regra é fazer a quarentena. Se você quiser fazer a quarentena de 14 dias no México, no Panamá, República Dominicana, na Colômbia, né, em vários outros países que não tem a mesma exigência que tem pro Brasil, só fazer a quarentena e depois ir para os Estados Unidos que você vai ser aceito do mesmo jeito, porque você está cumprindo a regra. Então você com um visto de turismo e negócio, que é o visto B1, B2. Entendeu? Vamos lá. Thay, o Brasil ter mudado para o risco alto, igual o México, é um ponto positivo, né? Sim, porque o Brasil estava pior, né? O risco estava muito, muito alto. Então, se tá risco alto, menos pior. Mas daqui a pouco vai para risco médio, daqui a pouco vai ser sem risco. Sem risco eu não sei, né? Mas vai melhorar, gente, ainda vai melhorar, né? Vamos ver até o final desse mês o que acontece. Não entram pelas vias normais, mas pela fronteira sim. Então fica meio contraditório, né? Pelas fronteiras como assim? Não entendi. Não entendi muito essa colocação, então eu não vou comentar ela, tá bom? Morgana, tem alguma previsão para o retorno das entrevistas do visto de turista? Não, a gente ainda não tem, né? Rezamos para que seja em novembro, mas ainda não temos nada certo. A Elaine tá perguntando aqui, ó, para renovação do visto para os Estados Unidos também precisa de entrevista? Não, Elaine, renovação não. Se é uma renovação onde seu visto está vencido até 48 meses, você está elegível para o programa de isenção de entrevista. Então, a Mundial Vistos pode te representar, olha que legal. Que prático, né? Procura a gente. Recebi um e-mail ontem do consulado de Recife informando que o caso fechou, mas que eu continuo agendado para fazer tudo no dia da entrevista. Exatamente. A Chianca tá falando aqui, ó. É exatamente isso. Fechou só o centro de atendimentos, que é onde seria feita a coleta da biometria e a fotografia digitalizada. Esse dia ele não vai existir mais, então ele parou de existir, mas o dia da sua entrevista ele continua existindo e você vai fazer esse procedimento lá no dia da entrevista, no momento da entrevista, um pouquinho antes dela, tá? Vai ser no mesmo lugar. A Maria Tereza perguntou aqui, ó, para que data está se conseguindo agendar o visto de turista americano? Depende do consulado, tá, ô Maria Tereza? Mas todos pro final do ano que vem, segundo semestre. Ó, eu não consigo ver aqui agora, né? Porque eu tô fazendo live no meu celular e meu computador não tá aberto hoje. Mas é o seguinte, tava outubro, parece que em Porto Alegre, em Recife, dezembro no Rio de Janeiro, não, dezembro em São Paulo e Rio de Janeiro o consulado estava fechado. Então assim, tá muito no final do ano, tá no final do ano.
Bom, e o visto para noivo? O visto para noivo, né, gente, ele é agendado pelo próprio consulado, né, diretamente. O consulado manda um e-mail pro candidato e aí o candidato tem lá um dia previamente agendado. Aí tem que fazer o procedimento todo, entrar no sistema, confirmar, marcar o CASV, marcar médico, fazer papapá, tananá. A gente também te dá assessoria sobre isso, tá? Mas você já tem que ter a petição aprovada e o e-mail do consulado enviado para você, porque a gente não pode te agendar. Na realidade, você não pode ir lá e se agendar, porque se você for lá e se agendar e você se agendou e comparecer no dia, você nem vai ser atendido, porque não foi o consulado que agendou, foi você, entendeu? Para quem tem o visto de turista, é possível fazer a mudança para o visto de estudos e qual o procedimento? Não, se você tem um visto de turista aqui no Brasil, você não consegue mudar ele aqui no Brasil para estudante. O que é possível em alguns casos, tá? É você estando como turista nos Estados Unidos, resolver que quer estudar, você mudar o seu status para estudante, mas é um procedimento feito lá, é uma petição feita junto ao USCIS lá nos Estados Unidos e eu te aconselho a procurar um especialista lá para fazer esse processo bem feito para você não ter surpresa desagradável no futuro, tá? Porque é mudar o status de entrada, né, no país, para você não ficar irregular. Ana Cecília, engraçado, o do meu esposo em Recife foi cancelado para turismo, primeiro visto dele, aí agora remarcou para maio, não vejo a hora de voltar às entrevistas ao normal aqui pela fé, porque a ansiedade fica a mil. É isso aí, Ana, ai, tá triste mesmo. Ô, gente, é isso. Eu acho que eu respondi bastante. Tem muita pergunta hoje, né? Tá todo mundo animado aí nessa live. Mas hoje eu vou parar por aqui. E quero falar com vocês o seguinte. A gente tem que continuar persistente, viu, gente? Não desiste, principalmente se é sonho, se é trabalho, né? Se é coisa séria, não desistam. Né? Eu tô aqui, eu falo com todo mundo. Quando eu vejo que é um caso que vale muito a pena, principalmente, eu falo, gente, a gente tem que insistir, porque é insistindo que a gente resolve, que a gente ganha, né? A briga. Então é isso. Vamos lá, qualquer novidade boa, eu tô aí no Stories diariamente, dando notícia pra vocês. Não percam os Stories da Mundial, né? Quem ainda não tá inscrito no nosso canal do YouTube, gente, corre lá e faz a sua inscrição. A gente tem uma videoteca maravilhosa, espetacular. Essa videoteca esclarece muito, tá? E é gratuito, olha que legal. É muita informação gratuita que pode te ajudar. E segue as nossas lives aí, né? Continua assistindo aí, participando, que pra gente é maravilhoso e pra vocês eu tenho certeza que mais ainda, né? Muita informação legal, né? Um beijo no coração de todo mundo. Até a próxima. E amanhã aí eu dou um oi pra vocês aí no Stories, ok?